Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 64. O faraó está aturdido, absorto, preocupado. Magos, sábios, não lograram êxito na interpretação do seu sonho. Sonho esse que o consome de preocupação. Dizia o copeiro ao grande mago místico, conhecedor dos segredos dos caldeus, José do Egito, filho de Jacó. Apresse-se, faça a sua barba, tome o seu banho, lhe daremos roupas, então vamos ao encalço do nosso faraó. Chegando lá, o faraó sentado em toda a sua opulência, prestígio, as pessoas ao redor embevecidas, admiradas, por verem ao mesmo tempo aquele homem franzino que havia experimentado padecimentos atrozes, fora vilipendiado em seu orgulho, humilhado toda a sua casta, pois se considerava herdeiro de Jeová, das benesses do Deus único. Então ele se aproximou e o faraó relatou: sonhei que 7 vacas gordas saíam do rio Nilo, o rio sagrado, e pastavam entre os fartos juncos. Logo em seguida, outras 7 vacas, porém magras, igualmente saíam do rio Nilo e devoravam as 7 vacas gordas. Acordei, sobressaltado. Logo em seguida, adormeci pela segunda vez. Então o sonho prosseguiu. Havia 7 espigas de trigo e o mesmo caule, e eram abundantes, graúdos. No entanto, 7 outras espigas de trigo vinham e abafavam as boas, vindas do vento do leste, pois o leste não pode trazer bons presságios. Os magos que me cercam, os sábios, não puderam elucidar o meu sonho, interpretá-lo. Disseram-me que o seu Deus tem poder. Interprete-os e farei governador do Egito. E José interpretou o sonho do grande faraó. O que são os nossos sonhos, então? Por que sonhamos? Quais os significados dos nossos sonhos? O que eles querem dizer para nós? Qual é a mensagem de sonharmos com algum evento, objeto, animal, pessoas, situações como morte,
dinheiro, abundância, escassez, entre outros. Por quê que nós temos estados oníricos quando dormimos? Segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, em seu livro Interpretação dos Sonhos, lançado entre 1899 a 1900, os nossos sonhos são apenas reflexos, consequências dos nossos desejos reprimidos. Temos ânsias, aspirações, vontades, desejos, e não podemos atendê-los por razões de diversas ordens. Então, quando dormimos, os sonhos vêm à tona, como se fosse uma válvula de escape para que a pressão não causasse transtorno. Uma válvula de escape, por onde a pressão acumulada pode se esvair. Nós, muitas vezes, não podemos ser originais. Você não vai ser original com o seu patrão, com o seu superior. Você faz então todo um revestimento psicológico para que você não tenha prejuízos, é claro. Como que você pode ser totalmente autêntico? Manifestar todos os seus pensamentos, tudo que vai em sua alma. Você tem que saber administrar o que você sente. Você não pode ser, então, autêntico. Você tem que se moldar. Não ser falso, mas se estruturar, se acomodar segundo a situação que se lhe apresente. Isso na sua agremiação, na sua religião, no seu emprego, como dissemos. Você pode ser relativamente mais expansivo, mais real, mais autêntico junto à sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Ainda assim, você não é totalmente. Então, o que acontece segundo Sigmund Freud? Você dorme e quando o seu cérebro, o córtex cerebral, entra em descanso, porque já foi observado isso, neurologicamente falando, o nosso córtex cerebral, que fica atrás da testa, na frente, atrás da testa, logo atrás da testa, é responsável pelas imagens, pelo poder do pensamento lógico, pelo raciocínio, pela concatenação das ideias, pelo raciocínio lógico, pelo cálculo, etc. Então, o córtex cerebral, quando nós estamos em estado de vigília, o córtex cerebral cuida de todos os outros campos do cérebro, o sistema límbico, o hipotálamo, regiões diversificadas do cérebro. Porém, quando dormimos, os cientistas observaram isso, que o córtex cerebral já não tem mais atividades, ele descansa. Portanto, a turminha nova que está chegando, e vamos ser um pouco mais diretos com a turminha nova. Pessoalzinho novo, imagine assim, uma empresa, imagine uma grande empresa, tem lá o gerente, ele olha todos. A empresa tem os seus setores diversos, setor A, setor B, setor C, setor D, muitos setores. O gerente toma conta de todos os setores. Quem é o gerente do nosso cérebro? O córtex frontal. Então o que acontece? Quando chega a noite, o gerente vai embora, o gerente vai descansar. O que acontece com os outros setores? Opa, o gerente foi embora, vamos fazer a festa. Então o que acontece? Quando você dorme, que o córtex frontal vai embora, descansa, porque atividades neuronais não são vistas no córtex quando você está dormindo, outras regiões do seu cérebro, sistema límbico, hipotálamo, hipocampo, etc. e tal, eles entram em atividade. Aí vem todo aquele sonho sem lógica, sem base, em raciocínio,
um sonho sem nexo. Por quê? Porque o córtex cerebral, que é responsável pela lógica, está apagado, dormindo. Então, os outros setores, eles fazem toda uma situação de caoticidade. Aí vem os estados oníricos, aí você acaba sonhando. Então o que acontece? Você sonha segundo os desejos reprimidos. É por isso que é perigoso você dar ouvidos àqueles que dizem eu interpreto o seu sonho. Porque é muito pessoal. Não significa que porque eu sonhei com uma serpente e aquele outro também sonhou, nós dois teremos a mesma interpretação. Claro que não, porque isso está vinculado, está intimamente relacionado ao seu modelo de vida, à sua posição de vida, ao seu histórico de vida. Como você é, como você foi, principalmente na infância, segundo ainda Sigmund Freud. Principalmente como que foi os seus pais para com você, a sua educação, em que meio você viveu, como você foi influenciado, qual é o seu contexto hoje. Então, existem muitas nuances que devem ser levadas em consideração. Tudo é tudo é relativo. Tudo é relativo, descansa no relativismo. Então não podemos muitas vezes correlacionar o meu sonho, a minha realidade com a do outrem, porque sofrerá variações enormemente, variações gritantes. Então, o que acontece ainda, até mesmo Carl Gustav Jung acaba afirmando isso, um ex-discípulo de Freud, que muitas das vezes, são os nossos arquétipos, são os nossos traumas que estão por detrás de cada sonho, de cada estado onírico. São informações que nós reprimimos, ou situações que reprimimos. Por exemplo, a nossa região é castra, a nossa sociedade é coibidora, nós estamos acuados num sistema, não podemos ser autênticos, temos que sempre estar filtrando as nossas ações, os desejos. Então, eles vão ficando o quê? Reprimidos. Eles vão se afastando e ficando reprimidos. Onde? Na pré-consciência, já falamos isso em um dos CADEFs, na inconsciência, no inconsciente. Então tudo que você não pode fazer de pronto, tudo que você tem vontade de fazer, mas não pode, fica armazenado no seu subconsciente. E quando você dorme, como o córtex cerebral, que é responsável pelo controle, está dormindo também, outras regiões do cérebro ficam fluindo, digamos assim, e os sonhos vêm à tona. O campo onírico, segundo Sigmund Freud. Freud, como dissemos, que publicou o livro entre 1889 a 1900. Porém, 43 anos antes, em 1857, um grande professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, falou, ou melhor, questionou os espíritos evoluídos na pergunta 400 seguintes sobre sonho antes de Freud. Sonho, paralisia do sono, sonambulismo, desdobramento. Tratou do assunto com propriedade. E grandes povos, não só José, grandes povos do passado, entre os egípcios, os hindus, os muçulmanos, que já falavam da importância do sonho. Então o sonho, ele pode ser apenas manifestação dos nossos conflitos, ou ainda pode ser sonhos premonitórios vinculados à nossa paranormalidade, avisos mediúnicos. Ok? Muitas vezes nós sonhamos, muitas vezes nós saímos do corpo, nós interagimos com entidades sublimes ou com entidades ignorantes, e quando voltamos, o nosso cérebro tenta ajustar, trazer, computar toda aquela informação. Como não consegue, fica a mescla onírica. Mas não significa que nós
não estivermos em atividades. Agora, há o sonho totalmente onírico, o sonho totalmente sem vínculo com realidades mais sólidas e que passam a ser de importância também porque diz respeito do nosso interior. Na verdade, são resultados das nossas expectativas abafadas. Temos expectativas e abafamos-as. Certo? Então, quando você analisa a sua própria mente, sem recorrer à ajuda de outrem, de estranhos, de interpretadores. Não, você mesmo. Eu tive um sonho com tal situação. Analise, pergunte por que eu sonhei isso? O que levou-me a sonhar isso? Como foi o meu dia? Como foi minha interação com as pessoas? Por que meu sonho é recorrente? Eu só sonho com um tipo de realidade. Há tantos anos eu sonho isso. Eu lembro de sonho quando eu era criança, quando eu era adolescente. Por quê? Comece a fazer a pergunta para você mesmo e a resposta virá. Sonho tem uma importância muito grande para o projetor e para o buscador. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.